Oi, gente, bora lá para o nosso pão quentinho. Nós estamos ainda sobre as máximas de Provérbios. Provérbios tem uma riqueza de conselhos, de advertências para que nós tenhamos uma vida boa, para que nós desfrutemos de uma vida boa. E logo no começo fala sobre sabedoria. Quem for sábio vai aproveitar. E fala do estulto. Quem usa de estultícia, tem algumas traduções que falam de inexperiente, tolo, insensato. Tem até uma tradução que fala estúpido, uma pessoa que não tem juízo, não vai seguir os conselhos. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário aqui. Eu quero falar sobre um tema muito difícil, mas Provérbios usa 3 capítulos para falar sobre esse tema. Diz assim, logo no comecinho: filho meu, atende a minha sabedoria, inclina teu ouvido à minha prudência, para que observes a discrição e teus lábios guardem a sabedoria. Porque os lábios da mulher licenciosa destilam mel, e sua boca é mais macia do que azeite. Está falando que a mulher indecente, a mulher sem juízo, a mulher licenciosa, ela tem uma fala boa, ela tem uma fala doce, de mel, né? É suave, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Uma mulher que tem uma fala mansa e fala doce, mas que é amargo, o final dessa conversa é amargo e cortante. Seus pés descem à morte, seus passos seguem o caminho do Seol. Afasta para longe dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra e teus anos a cruéis. Bom, segue falando para você tomar cuidado com o tipo da mulher que é doce, que é suave, ela não tem discrição e ela é insensata. Eu vou falar mais sobre isso mais adiante. No capítulo 5, verso 15, fala: bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Estranho, né? Eu não entendia o que esse versículo queria dizer. É o seguinte: se você é casado, você vai ter prazer com a sua própria mulher. Bebe água da tua própria cisterna, do teu próprio poço, não vai beber água no vizinho. Ou seja, não vai se satisfazer com a mulher do vizinho, ou mesmo que seja solteira, com uma mulher estranha. Então tá aqui, olha, bebe água da tua própria cisterna. E no 15 assim, e das correntes do teu poço. 16, tuas fontes transbordariam nas ruas e suas correntes de água nas ruas. Elas sejam apenas tuas e não para estranhos juntamente contigo. Tá falando aqui de uma intimidade, de uma relação de intimidade. Então, aquilo que sai do homem seja somente para sua esposa, não seja para todas na rua. Aquilo que você tem de melhor da sua masculinidade é para a sua esposa. No 18, que a tua fonte seja abençoada e regozija-te ou alegra-te na mulher da tua mocidade. Ou seja, aquela com quem você casou, você trocou votos de fidelidade, juras de fidelidade, você fez uma aliança de fidelidade. Então tá falando, é com essa mulher que você vai manter a sua fidelidade, vai beber da cisterna dela. No 21, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor e ele observa todos os seus passos. Mesmo que seja lá num quarto de motel ou dentro de um quarto que ninguém sabe, os olhos do Senhor estão lá e o Senhor vê tudo. Ele morrerá por falta de disciplina, caminha desviado pela sua falta de prudência. Por que, filho meu, estarias fascinado pela mulher estranha? Por que abraçarias a mulher que não te pertence? É uma estultice pegar fogo por causa de uma mulher estranha que não seja a própria esposa.
Se o cara é solteiro, tá falando ainda de uma mulher que não é dele, ainda que ele namore com ela ou fique com ela ou seja noivo dela, essa mulher não é dele, ele não fez uma aliança com essa esposa, com essa mulher. Então aqui tá falando, olha, o caminho é de uma pessoa que não tem disciplina, que não se governa. Eu estava vendo a história do Dom Pedro I, eu gosto muito do canal da Apaixonados por História, e eu vendo a história do Dom Pedro I, eu falei, que homem medíocre, que homenzinho. Ele se casou com a Dona Maria Leopoldina, foi imperatriz do Brasil, e ela teve 9 filhos, vários abortos, mas durante todo o período de casamento com esse homem, ele foi adúltero. E ele não era um adúltero às escondidas, ele era, todos sabiam, né? Tá na história do Brasil, Dona Domitília, ele era incapaz de ser fiel, caráter extremamente baixo. Inclusive ela morreu depois do último aborto do 9º filho, e muito jovem, muito triste, muito depressiva, porque esse homem judiou bastante dela. Que tipinho, né? O Dom Pedro I, que acabou abdicando do trono. Muitos anos atrás eu ouvi o missionário Soares falando que ele tinha um problema. Eu admiro quem fala, quem confessa, quem fala essas coisas que não parece super santo, sabe? E ele diz que tinha o problema de olhar para tudo que era mulher. Só que ele já era pastor e ele não aceitava aquilo, ele não aceitava aquilo, aquilo deixava ele extremamente contrariado, porque ele sabia que era pecado, sabia que não estava correto, e como ele podia ficar diante de Deus, diante da igreja, sendo daquela forma. E ele começou a ir diante de Deus, buscar por livramento daquilo que ele não queria mais ser daquela forma. E ele diz que ele venceu. E o meu esposo, quando nós nos casamos, era da mesma forma. Era passar uma mulher lá e os olhos acompanhando. E aí eu beliscava, ele falava, você tá louca, eu não tô olhando. E foi por muitos anos assim, é muito chato, é muito humilhante. Eu um dia falei para ele, você não sabe o quanto isso me ofende, quando você procede dessa forma, né? Além do que, quando Jesus fala assim, aquele que olhar com esses olhares cobiçosos para uma mulher já cometeu adultério. Então, adulterar não é só ir para a cama com a pessoa, é também olhar com cobiça para a pessoa. Por fim, ele também foi diante de Deus e começou a lutar contra aquilo, e foi extraordinária a transformação na vida do meu marido, assim como foi do missionário Soares, de um outro homem, que eu não me lembro agora, um homem de Deus, que falou que tinha o mesmo problema. Como Jesus falou, que é adultério. Então, talvez a pessoa não se sinta ruim porque ela não foi para a cama com aquela outra pessoa. Só que os olhares para Jesus, diz que isso é adultério. Fica com a tua esposa e vice-versa, a mulher também. Eu vou depois falar do capítulo 6 e do capítulo 7, que também fala de adultério, 3 capítulos, para se referir a um pecado que é terrível. Tem aqui um versículo que fala, está causando a própria destruição, além de destruir a vida da outra pessoa, que é o cônjuge, daquele com quem adulterou e dos filhos envolvidos. Do outro, tem tanta gente envolvida. E aquela história de lavou tá limpo, isso é brincadeira, é uma brincadeira de extremo mau gosto, porque a água não tira a sujeira desse pecado, desse ato abominável. Eu fiquei muito indignada com a história desse famigerado Dom Pedro I. Terrível, que terrível, um homem que procede dessa forma, ou qualquer pessoa que procede dessa forma. Então, se você tem um problema assim, de olhar, de acompanhar, sabe, às vezes na igreja, eu vejo, né, homens que eles parecem tão bem, mas o olho está acompanhando. E claro que as mulheres acabam defraudando, mas não importa, importa o que ele está fazendo. E isso é pecado. Então eu quero orar por você agora e saiba que existe um escape, é possível não ser dessa forma. O Senhor, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nos lava, nos purifica e nos transforma. Vamos orar. Meu Deus,
Eu quero te agradecer porque a tua palavra deixa tão claro quanto grave é este pecado do adultério, que adulterar não é apenas estar num leito de motel ou de qualquer outro lugar, mas também com os olhos se pode adulterar, com os pensamentos. Senhor, ajude essas pessoas, leva essas pessoas a terem uma vida que te agrade, a querer te agradar e lutar contigo para que eles sejam transformados junto contigo, que o Senhor pode ajudar cada um. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Então eu vou deixar aqui com você esse primeiro capítulo 5, mas vou voltar falando do 6 e do 7. A redenção para todos nós. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo.